Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tema de direito eleitoral que a gente vai comentar. Eu sou o Wallace, esse aqui é o nosso canal da Kramer e Dias Sociedade de Advogados. Eu espero que vocês estejam apreciando nossos vídeos. Se esse é o primeiro vídeo, é uma oportunidade de você se inscrever e deixar o seu like caso você tenha gostado. Eu vou colocar na tela de vocês o tema de hoje, que é sistemas eleitorais, funcionamento. E nós temos o sistema majoritário proporcional. Claro que temos variáveis em cima disso, né? Um dos grandes autores sobre esse tema é um indivíduo chamado Jairo Nicolau. E ele escreve livros incríveis sobre sistemas eleitorais e tem os mais variados sistemas eleitorais possíveis, especialmente para calcular as cadeiras que sobram do sistema proporcional. Mas basicamente nós temos dois sistemas, o majoritário e o proporcional. O proporcional ele valoriza partidos menores, minorias, e também evita de problemas do tudo ou nada. O sistema majoritário é um sistema all-in. É como colocar todas as fichas num número e rola e vê se você ganha. Gira essa roleta aí. No proporcional é como você colocar as suas fichas em vários números. E você prefere, portanto, uma chance maior ali de acerto. Claro que isso é uma metáfora, estou falando no sentido figurativo aqui, né? Não é obviamente dessa forma que a coisa acontece, mas para um partido político menor, ele tem muito mais acessibilidade a esses cargos de sistema proporcional do que dos cargos do sistema majoritário. Entretanto, nos últimos anos tem se provado que partidos políticos têm conseguido alcançar grandes cargos, como governador, que é um cargo elevado, né? Prefeito e vereador são cargos mais simples de você fazer essa campanha porque ela é mais barata. Mas até de governo e até mesmo em âmbito federal, partidos políticos que não tinham representatividade grande na história e no Congresso Nacional Brasileiro. Grande que eu estou falando no contexto da coligação e do presidencialismo de coalizão que o Brasil é. Porque o Brasil você precisa juntar esses átomos partidários para conseguir gerar alguma coisa, aí, algum efeito político. Senão, obviamente, você não consegue governar. O país demanda esse tipo de cuidado, senão se tornaria ingovernável. Aqui, olha só, o sistema majoritário será eleito a quem obtiver, né, aquele que, né, ou quem obtiver a maioria absoluta dos votos, que é 50% mais um, né, desses votos no primeiro turno, ou a maioria simples no segundo turno. Claro, no caso de município pequenininho ali, com menos de 200 mil eleitores, aí não tem segundo turno, ok? Mas para o governo federal e governo estadual, a gente precisa obter 50% mais um. É engraçado que o pessoal fala assim, a metade mais um. Metade mais um é melhor do que a metade dos votos, porque se você falar a metade dos votos, você vai falar em 50%, né? Então é 50% mais um voto. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala metade, né? A metade da Câmara dos Deputados, a metade do Senado. Então quando você pega, por exemplo, o Senado, que são 81 senadores, se você falar metade, não vai dar um número inteiro. Então há quem diga que é o primeiro número inteiro após a metade. Porque senão eu vou ter que ter meio deputado, vou ter que ter meio senador. Aí fica estranho, certo? Porque os números, obviamente, não são pares. Nós vamos ter número de deputados e número de senadores que são ímpares. Então não dá para ter a metade. Eu preciso do primeiro número inteiro após a metade. Então aqui nesse caso, seria mais ou menos isso também. É 50% mais um, que é o primeiro número inteiro após a metade. Porém, se você está num município pequenininho, não vai acontecer isso. Qual o principal efeito de ter dois turnos? O primeiro é, quando você está numa eleição de um turno único, é all-in. Quem ganhar, ganhou e acabou a brincadeira. No segundo turno, você precisa primeiro controlar os seus gastos eleitorais, porque pode ter segundo turno, já fazer o primeiro turno pensando em coligações para o segundo, sobretudo aí que eu estou falando de cargos majoritários, como prefeito, governador, presidente, senador, e muita cautela, portanto, nesses apoios, porque não é uma eleição que vai ser resolvida de maneira rápida. A possibilidade para o eleitor, agora falando do eleitor, de ter um segundo turno, ela faz com que ele possa votar no primeiro turno mais livremente. Exceto se o seu candidato é o terceiro na lista, que aí você conseguiria mudar o segundo turno. Se você quiser votar no pior candidato em chance de sucesso, segundo as pesquisas, você pode, porque no segundo turno você escolhe o menos pior. No caso da eleição de turno único, né, que só tem um turno, né, que a gente fala só tem um primeiro, na verdade tem um, se não tem segundo não tem, então é turno único. Nas eleições de turno único nós temos a seguinte situação, você precisa escolher
o menos pior logo de cara. Por quê? Porque você não vai ter segundo turno. Não há segunda chance, não há segundo turno, tende a arriscar o menos pior. Então, se você gosta do pior candidato e ele só tem um turno, pode ser interessante você escolher entre os dois primeiros o menos pior para você votar. Pode ser interessante. No caso de 2 turnos, não. Eu vou votar em quem eu quero no primeiro, segundo eu vejo quem ficou. Tá? É um voto mais livre. Por isso que existe esse segundo turno aí. Lembrando, segundo turno para governo estadual, segundo turno para governo federal. Município depende. A maioria dos municípios aí, né? Quando eu falo maioria, não são, são poucos municípios do Brasil que são grandes, né? Tem muitos municípios de menos de 200 mil eleitores, né? A gente não pode falar da nossa realidade como a absoluta do Brasil. Você está numa metrópole aí, você está em Campinas, você está em São Paulo, você está numa capital do Brasil qualquer aí, está no Rio de Janeiro, você sabe que 200 mil eleitores é pouco, mas é pouco para a sua realidade, tá bom? Muitos municípios não têm segundo turno, tá bom? Vamos lá então. Aí, nesse caso a gente chamaria de turno único, né? A gente fala, só tem o primeiro turno. Eu repito, é errado, é turno único. Porque se não tem segundo, então não tem primeiro. Até quem é do direito sabe que se o parágrafo é único, a Lei Complementar 95 diz para você redigir assim, parágrafo único e não parágrafo primeiro. Então só vai ter parágrafo primeiro se tem segundo. Se não tem segundo, a gente escreve por extenso na lei parágrafo único, porque é assim que funcionam as coisas. Bom, no caso proporcional, esse é mais complicado. Desvantagem do proporcional. Bom, a vantagem eu já disse, favorece partidos pequenos, né, de pouca representatividade, barateia um pouco a campanha, o proporcional, mas ele tem desvantagens. Ele gera um afastamento do cidadão com com aquele candidato um pouquinho, porque ele está votando. O voto vai, abre aspas, mais para o partido que para o candidato. Hoje a gente recomenda votar no candidato por causa da chamada cláusula de barreira, que eu prefiro chamar de cláusula de desempenho, em razão de cláusula de barreira poder ter 2 significados aí, né? E um deles é inconstitucional, eu prefiro chamar de cláusula de desempenho, que é essa cláusula aí de 10%, né? Bom, então o partido obterá cadeiras proporcionais ao total de votos em razão do quociente partidário. Então, nesse caso, toda a equipe de vereadores, de deputados, de senadores estão reunidos para obter votos para o partido, né? E eles vão entrar de acordo com essa capacidade de voto. Tem lista aberta, tem sistema de lista fechada, mas eu não vou entrar nesse debate. No caso do Brasil, é na ordem dos mais votados, ok? A sobra é calculada pelas médias de cadeiras, mais a que se pretende conquistar. Bom, quociente eleitoral, alguns escrevem com C, outro com QU, tá? Quociente eleitoral são os votos válidos divididos por lugares disponíveis, você vai fazer o arredondamento. E no quociente partidário são os votos da legenda, dividido pelo quociente eleitoral, desprezada a fração. O quociente eleitoral ele é feito para você conseguir chegar num valor meta, vamos dizer assim, e o partidário é para você, usando o valor meta, descobrir quantas cadeiras você conseguiu naquela eleição. Então, o quociente eleitoral ele é para todos os partidos buscarem bater essa meta, e o quociente partidário é para cada partido político específico, porque diante disso a gente vai descobrir os números de cadeiras que eles possuem. O primeiro a gente arredonda, o segundo a gente despreza a fração. Sobras de cadeiras, você pega os votos da legenda dividido por cadeiras da legenda mais um. Os que ela conseguiu, mais um que é aquele que se pretende com as sobras. Pessoal, esse cálculo é muito complexo, vale aí fazer a leitura do Jairo Nicolau, que é um livro fantástico, mas eu posso depois gravar um livro específico sobre esse cálculo. O que é importante saber é que no sistema proporcional, o número de votos dos candidatos são somados e é possível que você puxe voto para alguém, que alguém puxe voto para você, e é possível que você consiga 3, 4 cadeiras sozinho. É possível também isso. Porém, não totalmente sozinho. Depois de um tempo, eles criaram essa observação 1, que é a cláusula de desempenho do candidato. O candidato precisa ter pelo menos 10% de aproveitamento. Mesmo assim, é um número muito baixo. Eu consigo aproveitar 90%. Vou repetir. Eu consigo aproveitar de 90% de votos dos meus colegas. Basta que eu tenha 10% de votos suficientes para ter aquela cadeira. Estranho isso, né? O caso famoso é o caso do Tiririca, que conseguiu várias cadeiras sozinho. E tinha candidatos que não tinham 10%. Esse efeito gerou a mudança, que agora tem a cláusula de desempenho. Eu não chamo de cláusula de barreira, já mencionei antes, porque a cláusula de barreira é quando o partido não tem o número de cadeiras, então ele é descartado. Isso o Supremo já decidiu que não. Aqui no caso específico,
cláusula de desempenho porque ela é do candidato, ela não é do partido. O candidato precisa ter um número de votos no mínimo de 10% suficientes para entrar. Mesmo assim, eu reitero, ter um aproveitamento de 90% de votos dos seus pares, eu acho um exagero. Eu acho que o candidato tinha que ter pelo menos 30% ou 20% dos votos necessários para entrar lá e não aproveitar sempre dos seus pares, em 90%. Finalmente, o Brasil usa sistema lista aberta, mas também existe o fechada, e isso eu já comentei. No Brasil, a gente consegue, primeiro a gente verifica quantas cadeiras o partido teve, depois na ordem dos candidatos mais votados a gente coloca lá. Por isso que, apesar de no sistema proporcional você poder votar na legenda partidária e não no candidato, nós não recomendamos, porque o seu voto pode ser queimado. Como assim? Eu votei em um partido político, o candidato que entrar na cadeira não obteve 10% suficiente da cláusula de desempenho e ele não entra. Então vale a pena que você coloque sempre o voto na pessoa e no partido político. Mesmo que você está lá na urna eletrônica, tem aquele monte de números, e aí você tem aqueles numerozinhos, você pode digitar só os primeiros números referentes ao partido e da Inter. Segue, né? Que é a tecla verde ali, né? Não é bem um Enter, né? Dá esse OK na tecla verde. Agora, se esse candidato que iria entrar pelo seu voto não obteve o número necessário para a cláusula de desempenho, ele não vai entrar. Portanto, cuidado com isso. Vote, se possível, sempre na legenda e no candidato. No caso do majoritário, isso sempre vai acontecer, porque o número do partido é o número do candidato. Mas no caso dos proporcionais, não. Você vai ter esse tipo de problema. E onde tem eleição majoritária no Brasil? Todos os cargos do executivo são majoritários. Exceto, né, um cargo que vai ser do legislativo, que será majoritário, que é o caso mais específico do senador. Ok? O senador é majoritário. Tirando o senador, que é sistema majoritário, todos os legislativos são proporcionais e todos os executivos são majoritários. Tá bom? É isso. O senador é um ponto fora da curva em vários aspectos. Primeiro porque o senador tem um mandato de 8 anos. Então, ele tem um mandato dobrado. E o Senado tem competências altíssimas, como decidir o impeachment, porque ele é aprovado pela Câmara, mas decidido pelo Senado, fazer algumas sabatinas fundamentais das escolhas do presidente da República, e o Senado, portanto, apresenta-se como aquele cargo que depende da a idade mais alta para entrar. Você precisa de 35 anos para ser senador. A mesma idade de presidente, porque Senado, inclusive, veio do latim. Sênior, senil, aquele que é idoso, aquele que é mais velho. Portanto, o Senado representa aqueles que seriam a gerusia da Grécia Antiga, o governo dos mais velhos. Lógico que 35 anos não está idoso, né, para a lei, mas significa que é um dos cargos da República mais altos em idade, é presidente da República e Senado. Pessoal, espero que você tenha gostado. Aqui é uma visão rápida. Deixe seu like, inscreva-se se você gostou, comente uma sugestão, qualquer coisa. E um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.